Irmãos, olha só o que vai nos dizer aqui em Levítico 6, no versículo 12, vai falar: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda a manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Irmãos, nós vemos aqui as leis de antigamente, na lei de Moisés, sempre tinham essas leis de cerimoniais ali, o sacrifício, que tinha sempre que estar sacrificando um animal em prol do seu pecado. Quando alguém pecava, a nação de Israel pecava, eles iam ali e levavam um animalzinho, um cordeiro, tinha que ser macho, tinha que ser novo, perfeito, sem nenhum defeito. E eles levavam até o sacerdote. E esse sacerdote tinha a função de sacrificar esse animalzinho. E ali, o sangue desse animal era derramado ali e era perdoado os pecados daquele povo, do povo de Israel. Mas hoje nós vemos, irmãos, que esse sacrifício acabou, porque o Cordeiro Santo, ele se sacrificou por nós, ele nos deu a vida para sempre. Hoje nós não temos mais essa necessidade de sacrificar um animal. Então, irmãos, nós vemos aqui que hoje o único sacrifício vivo, o qual o apóstolo Paulo, ele fala, somos nós mesmos. Nós somos hoje, irmãos, um sacrifício vivo perante ao Pai. Hoje, irmãos, esse altar, o qual era ali colocado a lenha, que era derramado fogo, somos nós. Nós somos o altar do Criador. Nós somos o altar do Altíssimo. Mas nós vemos aqui, irmãos, que o próprio Criador, ele tem um zelo. Antigamente ele tinha esse zelo ali com os sacerdotes. Ele falava que o fogo do altar, ele não deveria ser apagado. Não podia descuidar do altar. Porque aquele fogo, aquele incenso tinha que subir até o Altíssimo. E esse fogo, irmãos, chegava às narinas dele como um cheiro suave. Veja que no primeiro versículo ele vai dizer: mantenha aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas. Ou seja, irmãos, ali, todas as manhãs o sacerdote devia ali arrumar o altar, sacrificar sobre aquele altar, organizar, fazer a sua função, para que o fogo não se apagasse. E hoje, irmãos, nós temos essa mesma função, o qual o sacerdote tinha. Hoje, irmãos, nós temos todas as manhãs que já acordar conectado com o Pai. Colocar lenha sobre o nosso altar. O que é a lenha hoje? É a oração, é o jejum, a consagração, é a leitura da palavra. Cada vez que você jejua, cada vez que você ora, cada vez que você adora, você louva, você mata a sua carne. Cada vez que você renuncia, você se santifica, você lê a palavra, você está acrescentando lenha sobre o altar. A cada madrugada que você acorda para orar, você está acrescentando lenha sobre o altar. Você está gerando, irmãos, ali o azeite. Veja que tinha que ter fogo sobre o altar. Ali o sacerdote, ele colocava lenha, ele sacrificava o animal e ali era colocado fogo. Nós vemos que quando Elias desafiou, irmãos, os profetas de Baal, Elias, primeiramente, ele consertou o altar, que estava todo destruído, que estava todo quebrado. Ele colocou no lugar o altar. Ele organizou. E depois ali, irmãos, ele colocou o sacrifício sobre o altar. E ali ele orou fervorosamente ao Altíssimo. E ele derramou fogo do céu e consumiu aquele altar. E hoje, irmãos, nós temos essa função de consertar o nosso altar. Porque talvez o nosso altar está descuidado. O nosso altar, irmãos, está desleixado. Talvez, irmãos, ali o fogo está se apagando já. Às vezes o fogo já nem queima mais no nosso coração, no nosso altar. Mas, irmãos, ali como Elias, ele decidiu reconstruir o altar. Assim, hoje nós temos essa oportunidade de reconstruir o nosso altar, de levantar o nosso altar, de acrescentar lenha sobre o nosso altar, para que o fogo possa acontecer. Mas veja, irmãos, que para o fogo descer tem que ter sacrifício, tem que ter cuidado com o altar. Você tem que ter ali uma manutenção com o seu altar. Então, irmãos, hoje, o Eterno, o Altíssimo, o Espírito Santo nos convida a levantar novamente o nosso altar. Assim como ele deu a ordem, ele falava ali na sua palavra que
levantar as tendas de Davi, a tenda caída de Davi, que era onde ali o povo buscava a presença, era onde tinha a arca da aliança. E assim também nós temos que levantar o nosso altar de adoração, o nosso altar de santificação, de renúncia, o nosso jejum, a nossa oração. Porque, irmão, sem oração, sem jejum, sem a lenha, a leitura da palavra, o fogo vai se apagando e vai ficando somente cinzas. E quando tem somente cinzas, irmãos, a fumaça deixa de subir, a adoração deixa de subir, porque você já está frio espiritualmente. Mas para que essa chama não venha a se apagar, é preciso a gente ter o zelo e o cuidado com o nosso altar. Acrescentar lenha sobre esse altar, acrescentar Bíblia, oração, jejum, clamor sobre esse altar, para que assim a gente venha queimar. E veja que no último versículo ele vai dizer: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E aqui, irmãos, ele fala 2 vezes para que o fogo não seja apagado. Veja que ele menciona 2 vezes que o fogo não deveria ser apagado. E é assim que tem que acontecer em nossa vida, irmãos. O nosso fogo, o fogo do Espírito Santo no nosso coração não pode ser apagado. A chama do Espírito não pode ser apagada. Porque uma vez que ele é apagado, irmãos, a gente deixa de estar sensível à voz do Espírito. A gente deixa de sentir a presença do Pai. A gente deixa, irmãos, de seguir o caminho que o Espírito Santo nos direciona. E a gente acaba se perdendo. Porque uma vez que o fogo não arde mais em nosso coração, a gente se torna inconstante e insensível à presença, à palavra, à vontade do Criador para a nossa vida. E é onde a gente se perde. Que esse fogo, essa chama não venha se apagar, mas que ela venha continuamente queimar sobre esse altar. Amém?